Olá, queridos. Paz. Boa noite. São umas 10 horas da noite de sábado e eu quero compartilhar hoje com vocês a respeito de Apocalipse, capítulo número 2. Vamos continuar um tema que eu tenho usado muito aqui, é sobre igreja. E o capítulo de número 2, o número 3 de Apocalipse, fala das 7 igrejas da Ásia, que era a Turquia, né? As 7 igrejas, né? As igrejas de Éfeso, Filadélfia, Esmirna, né? Eram todas na Ásia e hoje no país que a gente conhece como Turquia. Então vamos destrinchar um pouquinho, saber como é que era a relação, como é que Jesus via como é que Jesus via a conduta das igrejas no princípio do Evangelho, né? E quem puder estudar um pouquinho aqui comigo vai ver como é parecido, a mesma relação, os mesmos pecados, as mesmas condutas que o povo tinha no passado são bem parecidos nos dias de hoje. A ciência mudou muita coisa, a tecnologia muda a cada ano, mas a conduta do diabo e o pecado do homem continua o mesmo. Vamos lá, capítulo de número 2 de Apocalipse. O Senhor fala: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: conheço tuas obras, tuas fadigas, tua perseverança, tu não toleras os malvados, submeteste a prova os que se dizem apóstolos sem o ser e provaste que são falsos. Quer dizer, Jesus começa a falar no livro de Apocalipse, que é claro que é João que está escrevendo, mas é Jesus que está mandando João escrever. Ele exalta em primeiro lugar a igreja de Éfeso. Conheça as tuas obras, quer dizer, as obras eram boas, as tuas fadigas, os teus trabalhos, a tua perseverança. Você vê como a perseverança, as palavras de Deus, é exaltada sempre. A gente vai estudar isso aqui na Bíblia Sagrada. A perseverança é algo agradável ao Senhor Jesus. Tu não toleras os malvados, submeteste a prova os que se dizem apóstolos sem o ser. Quer dizer, naquela época já tinha gente falsa, falsos profetas, falsos apóstolos, querendo pregar um outro evangelho. E a igreja de Éfeso colocou à prova esses apóstolos, esses pastores, esses padres, esses líderes, e foi comprovado que eles eram falsos. Provaste que são falsos, suportaste, aguentaste por minha causa sem desfalecer. Mas tenho algo contra ti: abandonaste o teu primeiro amor. Presta atenção onde caíste, arrepende-te, faz as obras do princípio. Do contrário, se não te arrependeres, virei e removerei teu candelabro do teu lugar. No entanto, contas com isto, detesta a conduta dos nicolaítas, como eu detesto. Quem tem ouvido, escute o que diz o Espírito às igrejas. Versículo de número 8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: conheço tua tribulação e tua pobreza, mas és rico. Os que se dizem judeus te injuriam, porém são uma sinagoga de Satanás. Judeus, né, detentores da palavra, mas que falavam mal dessa igreja, mas só que eles são judeus apenas de religião, não são judeus de conduta da palavra de Deus. Você está entendendo? É assim que as coisas são na Bíblia Sagrada. Os apóstolos dizem apóstolos, mas são falsos, porque andam fora da palavra de Deus. São judeus, mas são judeus, mas estão na sinagoga de Satanás. Por quê? Porque não andam na palavra de Deus. Assim é o reino de Deus: ou ajunta ou espalha, ou é sim sim, ou é não não, ou é por mim ou é contra mim. A Bíblia Sagrada é dessa maneira, não tem meio termo, não tem em cima do muro, tá certo? Então vamos lá, continuando no versículo número 8, capítulo 2 de Apocalipse, versículo de número 10. Não temas o que deveras há de padecer, pois o diabo vai pôr na prisão alguns de vós e sofrereis durante 10 dias. Como os evangélicos têm medo de sofrimento. Eu fico vendo às vezes no Facebook como os evangélicos contestam aquela quantidade de cristãos sendo mortos lá
nos países islâmicos, é bíblico. Nós, povo de Deus, fiéis à palavra de Deus, nós temos que perder a nossa vida pela palavra de Deus. Não adianta a gente tentar argumentar porque na Palestina, na Síria, no Iraque, no Irã, em qualquer outro país que não tenha a Bíblia Sagrada como o livro maior, os cristãos são perseguidos, são mortos, mas é natural. A Bíblia, Jesus deixa isso claro, que nós passaríamos por situações até de morte. Qual foi o homem de Deus, qual foi o apóstolo, qual foi o profeta que não passou isso? Uma das marcas do homem e da mulher de Deus é pagar um preço por Jesus. Amém? E tem gente que não quer nem obedecer a palavra de Deus, muito menos pagar um preço pela palavra, né? Então vamos lá. Versículo de número 10. Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Não é ser fiel a seu pastor, não é ser fiel a sua denominação, não é ser fiel à sua igreja. Seja fiel à palavra de Deus até a morte. E te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, escute o que diz o Espírito às igrejas. O vencedor não sofrerá a segunda morte. Versículo 12. O anjo da igreja de Pérgamo escreve isto: conservas meu nome sem me renegar. Nem mesmo quando Antipas, minha testemunha fidedigna, foi assassinada em vossa cidade, onde mora Satanás. No entanto, tenho algo contra ti. Tolera os que proferem a doutrina de Balaão, que induziu Balaque a pôr tropeço diante dos israelitas, fazendo comer vítimas idolátricas e fornicar. A igreja de Pérgamo sofre o pecado que hoje a maioria das igrejas evangélicas sofrem: fornicação, adultério, sexo fora do casamento, sexo, adultério, né? Casamento, divórcio, casamento, fornicação. Você vê que Jesus deixa bem claro aqui, vai deixar claro para outras igrejas, que o pecado das igrejas chama-se fornicação. Igualmente, tu tolera os que professam a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, caso contrário, irei logo aí para lutar contra eles, com a espada que sai da minha boca. Qual é a espada que sai da boca do Senhor Jesus, amados? É a palavra de Deus. Capítulo 19 de Apocalipse, a gente vai aprender isso também, né? Esse vai ser um tema que a gente vai estudar sobre as igrejas, sobre as 7 igrejas do livro de Apocalipse. Depois a gente vai entrar no tema da Grande Babilônia. Vai ser um tema bem bacana que a gente vai também estudar aqui juntos, tá bom? Então continua. Versículo de número 16. Arrepende-te, caso contrário, irei logo aí para lutar contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça que diz o Espírito às igrejas. Darei o vencedor um maná escondido, e eu lhe darei uma pedra branca, gravada nela um nome que somente conhece quem o recebe. Um dia eu também vou explicar essas palavras de Jesus no final de cada igreja. Cada igreja recebe uma palavra e no final, olha, o vencedor vai sentar comigo no meu trono, o vencedor vai ser coluna do meu Deus, o vencedor regerá as nações. Tem sempre uma promessa para a igreja, para aqueles que perseveram, que são fiéis à palavra de Deus. Vamos lá, versículo de número 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: conheço tuas obras, teu amor e a tua fé, tua perseverança e tua honradez, tuas obras recentes, melhores que as precedentes. Reprovo-te, contudo, pois toleras a Jezabel, que se declara profetisa e engana meus servos, ensinando-os a fornicar e comer vítimas idolátricas. Quer dizer, mais uma igreja. A igreja de Tiatira. A igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira são 2 igrejas que têm problemas com sexo, com adultério, com divórcio, com fornicação, com o lado sexual. E o Senhor chama a atenção disso. Não tolero. Vocês estão tolerando Jezabel, estão tolerando uma
dita profetisa que é adúltera. Então vamos lá. Dê-lhe um tempo para que se arrependa, mas não quer se arrepender de sua fornicação. Vê, vou lançá-la num leito junto os que com ela fornicam, e se não se arrependerem da sua conduta, lhes enviarei sofrimentos terríveis. Eu prefiro andar na palavra de Deus. Eu não quero ir para leito, eu não quero sofrimentos terríveis, eu não quero ser reprovado por ser um fornicador, eu não quero ser reprovado por ser um adúltero. Eu quero ser aprovado como fiel à palavra de Deus. E é isso que Jesus nos chama. É isso que o Evangelho nos chama. É isso que a palavra de Deus nos chama. A sermos fiéis a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas amar a Deus e obedecer a sua palavra. E para obedecer a gente precisa ler, né? Não é ficar na escola dominical 1 hora, ouvir o pastor pregar 15 minutos. Você tem que ler. Já estudamos aqui que a Bíblia é pão e é vinho. Tem que comer o pão e beber do vinho, que é a palavra de Deus. Aos outros, vamos lá, versículo de número 23. Matarei seus filhos e saberão todos das igrejas que eu sou quem examina as entranhas e corações para apagar a cada um segundo as suas próprias obras. Eu vou repetir que de repente não ficou claro. Quem examina Jesus, quem examina as entranhas e os corações para pagar a cada um segundo as suas próprias obras. Você pode ser igrejeiro, pode escrever no Facebook, pode botar um monte de texto lindo no Facebook, evangélico. Meu amigo, se você não ama Deus de todo o teu coração, se você não quer obedecer a Deus, se você faz da religião evangélica, cristã, muçulmana, espírita, se você faz de uma muleta, você está totalmente enganado, porque não é isso que vai te levar à eternidade. O que vai te levar a ter uma vida com Deus é a obediência à sua palavra, é o amor que você tem à palavra de Deus, a ponto de renegar todas as coisas em função dela. Você está entendendo? Isso é reino de Deus, isso é evangelho. Isso é lei mosaica, isso é toda a Bíblia sagrada. Você tem que abrir mão do seu eu, do seu querer, de tudo aquilo que é mais importante na sua vida em função da palavra de Deus, em função do amor que você tem a Deus. E isso automaticamente vai frutificar em reino de Deus, meu querido. Automaticamente o teu desejo de viver para o reino de Deus é muito maior do que viver nessa terra. Preste atenção nisso. Versículo número 24. Aos outros de Tiatira declaro-vos que se não aceitares essas doutrinas, nem aprendeste os supostos arcanos de Satanás, não vos imporei outro peso. Basta que conserveis o que tens até agora, até que eu volte. Ao que vencer e cumprir minhas instruções até o fim, darei poder sobre as nações. Vou repetir. Você vê como Jesus fala mais uma vez sobre fidelidade, perseverança à sua palavra. Ao que vencer e cumprir as minhas instruções até o fim, darei poder sobre as nações. Instruções de Jesus estão aqui, nos 4 evangelhos. E poder sobre as nações, depois eu vou explicar, isso chama-se milênio, que a gente encontra lá no final do livro de Apocalipse. Mas não adianta a gente falar que senão a gente vai perder um tempo, nós vamos falar das igrejas e falar de milênio. Eu quero um dia só falar sobre milênio, tá bom? Vamos lá. Capítulo de número 3. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: conheço tuas obras, passa por vivo, estás morto. Vigia e robustece o resto que está para morrer, pois não encontro perfeitas tuas obras diante de Deus. Recorda o que recebeste e ouviste, observa-o e arrepende-te. Sempre é vinculado à palavra de Deus. Toda a mensagem de Jesus é vinculada à palavra de Deus. Contudo, vamos lá, se não vigiares, viverei como ladrão, sem que saibas a que horas chegarei. Contudo, tem em Sardes alguns que não contaminaram suas vestes. Vestidos de branco andarão comigo, pois são dignos. Também o vencedor se vestirá de branco, e não apagarei seu nome do livro da vida. Quantos pregadores dizem que salvo uma vez, salvo para sempre, hein?
Quantas doutrinas, quantos pregadores pregando que salvo uma vez nunca perderá a salvação. Está aqui Jesus: eu não apagarei o teu nome do livro da vida. Jesus pode apagar sim. Jesus pode, é a mesma palavra da semeadura. Foi jogada a semente sobre o caminho, vieram as aves do céu comer a semente. Qual é a tradução? Foi semeada a palavra, caiu no coração, mas veio Satanás, tirou a palavra do coração para que não fossem salvos. Perseverança, fidelidade. Vamos lá, ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve. Para quem não sabe, a Filadélfia é a mais amada. E vamos descobrir por quê. Por que será que Filadélfia é a mais amada? Porque tem um templo bonito? Porque será que os irmãos vão bem vestidos? Ou porque os irmãos são bonzinhos, dão bons dízimos, boas ofertas? Por que será que Deus ama? Por que será que Jesus ama mais Filadélfia? Vamos lá. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: conheço tuas obras. Eis que pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Embora tenhas pouca força, guardaste as minhas palavras. Vou ler de novo. De repente as pessoas não entenderam. Embora tenhas pouca força, guardaste minhas palavras e não a renegaste. Vê o que farei a sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus sem o ser, pois mentem. Está cheio aí de cristão evangélico espírita dizendo que são de Deus e mentem. Não porque são evangélicos ou são católicos ou espíritas, não, mas porque não guardam a palavra de Deus, não têm envolvimento com a Bíblia Sagrada, não leem, tem preguiça de estudar, não querem ir numa loja de departamento para comprar uma Bíblia de estudo e estudar a Bíblia Sagrada. Preferem ficar com o que o R.R. Soares fala na televisão, do que algum pastor, algum líder fala na televisão. Eu conheço gente que fica o dia inteiro na frente de programa evangélico para ficar vendo a palavra de Deus através da televisão. Valer, querido, valer, porque Deus ama a quem obedece a sua palavra, a quem guarda a sua palavra. Está escrito aqui: embora tenhas pouca força, guardaste a minha palavra e não me renegaste. Visto que guardaste as minhas recomendações de perseverar, eu te guardarei na hora da prova, que virá sobre o mundo inteiro para provar os habitantes da terra. Vou chegar logo, conserva o que tens, para que ninguém te arrebate a coroa. Essa é a igreja amada de Senhor Jesus. Pelo menos de todas as 7, a mais amada é a Filadélfia, a mais exaltada é a Filadélfia. Versículo de número 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: conheço tuas obras, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas visto que és morno, nem frio nem quente, vou te vomitar da minha boca. São os politicamente corretos, né? Esse pessoal aqui da igreja é tudo politicamente correto. Nem é frio, nem é quente. São mornos, estão em cima do muro, são equilibrados. São equilibrados, mas Deus vomita da boca. Dizes que és rico, tens abundância e nada de falta, e não te dás conta que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É uma igreja forte, é uma igreja que tem dinheiro, arrecada muitos dízimos, muitas ofertas. É uma igreja rica, onde seus pastores tiram uma onda de riqueza, de prosperidade. Mas isso para o reino de Deus é nada. Jesus fala: és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te a comprares de mim ouro purificado para que te enriqueças, vestes brancas para que te cubras e não apareçam as vergonhas da tua nudez. Não é roupa, não. A nudez é o pecado. A nudez é a falta de conhecimento da palavra de Deus e anda de qualquer maneira. E se diz de Jesus, diz que ama Jesus, diz que quer viver com Jesus na eternidade. Como é que é? Não sei. Sei que eu vou fechar o olho, vou abrir e vou estar perante Jesus. Sabe nada. Sabe nada, é apenas um religioso. Cego guiando cego. Cegos guiando milhares e milhares de cegos.
É a realidade da igreja brasileira. E colírio, aconselho-te a comprares de mim ouro purificado para que te enriqueças, vestes brancas para que te cubras e não apareçam as vergonhas da tua nudez, e colírio para ungir teus olhos e poderes enxergar. Agora uma palavra que os evangélicos não conhecem, que os cristãos não conhecem, porque acham que Jesus passa a mão em todos os nossos pecados. Corrijo e repreendo quem eu amo. Está ouvindo, irmão e irmã? Jesus corrige e repreende, em alguns textos, disciplina, castiga a quem ama. Jesus é amor, mas também corrige, também castiga, também repreende. E glória a Deus por isso. Estou batendo a porta. Se alguém escuta meu chamado e abre a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Farei o vencedor sentar-se em meu trono junto a mim, da mesma forma que eu venci e sentei no trono do meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, escute o que diz às igrejas. Só uma observação nos dias atuais. Você viu onde o Papa foi nesse final de semana? Nesse sábado agora, inclusive está na notícia do Jornal Nacional. O Papa foi na Turquia. Você prestou atenção quantos cristãos tem na Turquia? Você prestou atenção que 99% dos turcos são islâmicos? E você sabe de onde eram essas igrejas? Eram da Turquia. Todas essas 7 igrejas eram turcas, eram da Turquia. Hoje, 2014, 99% dos turcos são islâmicos. Sabe por quê? Onde é que estão essas igrejas? Jesus não é de templo. Cadê o templo? Cadê o templo? Tirando o templo fajuto aí do bicho Macedo de Salomão, cadê o templo de Salomão, Israel? Não existe. Cadê as 7 igrejas do Apocalipse? Não existem mais também. Sabe por quê? Porque é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por isso, meu irmão, vamos parar com esse negócio de ficar agarrado em igreja, em templo. Vamos parar. O verdadeiro reino de Deus é em espírito e em verdade, em obediência à sua palavra. Creia nisso, preste atenção. 99% dos turcos são islâmicos. Acabou o catolicismo, acabou o protestantismo, acabou a igreja. A principal igreja na Turquia virou museu. A principal igreja na Turquia virou museu. E o principal templo judaico virou apenas as muralhas das lamentações lá em Israel. Que Deus te abençoe. Preste atenção. Amém.